Uhum. Mas, Adriano, você falou em relação a uma mobilização por parte da direita. O Bolsonaro tem feito alguns protestos, algumas manifestações, tem convocado as pessoas para as ruas, e os números têm sido cada vez menores. Você não acha que o bolsonarismo está enfraquecendo o poder de mobilização? Há um erro de cálculo. O erro de cálculo desse aqui agora. Talvez seja o erro de cálculo até do Bolsonaro, do Malafaia, que estão organizando essas manifestações. Essas manifestações que deveriam ser estritamente humanitárias, você dizer que há preso político, que há gente sendo torturada, morta na cadeia, como Clériston, você dizer que não há proporção na justiça, uma mulher sendo condenada por um batom a 14 anos de cadeia, isso não é pauta de direita. Isso não é pauta conservadora, isso é uma pauta humanitária. Entendeu? É uma pauta de perceber que há um crime de lesa humanidade dentro de um país que se percebe como democrático e não é mais. Agora, se você coloca esse caminhão, música de campanha, música de comício, aí você repete as mesmas coisas e nada muda, existe e vai haver um cansaço da população. Agora, o que eu acho mais errado estrategicamente? A gente está acabando de falar aqui que o Alexandre de Moraes está em vista de ser condenado pelos Estados Unidos por crimes de lesa pátria. Por que a pauta virou anistia? Porque a pauta do impeachment parece que não teve segmento dentro dessas lideranças. Agora, você tem um homem condenado por tirania pelos Estados Unidos. É só tirar esse homem. E tirando esse homem, Adriles, o Senado não vai votar porque tem o rabo preso. Se houver 1 milhão de pessoas indignadas falando na cabeça de senadores, na porta da Câmara dos Três Poderes ali em Brasília, esse impeachment sai. É só ter vontade política, é só ter coragem. E aí a anistia. A anistia é reverberação. Se o homem foi condenado por atitudes tirânicas contra os direitos civis das pessoas, a saber, sobretudo contra os direitos civis daquelas pessoas do Rio de Janeiro que estão apodrecendo na cadeia, a anistia sai. Que as pessoas vão ser liberadas. Que não tem jeito de você não vincular a tirania de um homem, a tirania de todos os seus acertos, que é bom saber também, o Alexandre de Moraes não está sozinho. Os outros demais ministros do STF estão lá com ele, ou pela ação, inclusive pelo discurso em favor dele, ou pela opção. Todos ali têm culpa no cartório. Agora, tirando o Alexandre de Moraes, fazendo o impeachment do Alexandre de Moraes e arregimentando esse impeachment pelas lideranças políticas, dizendo incisivamente que é uma ditadura no Brasil, esse homem cai. E esse homem caído cria um constrangimento. Se não a deposição dos outros ministros, cria um constrangimento. Fala, olha, esse limite da perda da liberdade dos cidadãos na sua essência, a gente não pode ultrapassar. É uma estratégia muito maior que falar em anistia para o povo que está passando fome exatamente por um governo que foi eleito por esses tiranos. Olha só como é que o discurso é alinhavado. Esses mesmos tiranos que estão castrando a liberdade, estão prendendo pessoas sem um devido processo legal, estão arruinando vidas, esses mesmos ministros foram que tiraram Lula da cadeia e o recolocaram na presidência da República para o povo voltar a passar fome, para o povo ter desemprego, para o povo ter carestia nos alimentos. Entendeu? Tudo, infelizmente, hoje no Brasil, se circunda pela tirania do STF. O mal do Brasil hoje é o STF. Eu não estou dizendo a instituição, tá? Antes que me chamem de golpista, porque tudo vira golpista. Estou dizendo das pessoas que lá estão. As pessoas que lá estão é que são contra a instituição do STF, que tem arruinado o Brasil. Agora, as lideranças de direita, eu torno a afirmar, elas estão completamente alienadas. Quando elas acham que vão ficar fazendo campanha antecipada para o Bolsonaro, que eu tenho toda a estima, foi um dos grandes presidentes do Brasil, e não perceber que essa não é uma pauta política estritamente. Essa é muito mais que uma pauta política de direita, esquerda, conservadores, progressistas. Essa é uma pauta humanitária. A gente está sendo arruinada no país por esses ditadores. Entendeu? Você não precisa ser de esquerda, de direita, cristão, não cristão, ateu, agnóstico, para perceber que o que acontece no Brasil não é uma questão de disputa política, é uma questão de perseguição inclemente política que começa pelo Bolsonaro e vai até numa mulher de batom e vai até num comerciante que morreu na cadeia. Então é isso que as lideranças têm que perceber. Você tem um movimento internacional pela saída de um ministro abusador, que é o Alexandre de Moraes, e aqui ninguém fala nada sobre isso. Ou seja, é absolutamente insano. Aí o Brasil vai merecer a ditadura que está vivendo, se a gente não tem sequer uma liderança política efetiva que possa dar o rumo e dizer o que está acontecendo. Existe uma ditadura no Brasil e existe meio de acabar com essa ditadura e restaurar a democracia. Não fazem porque não querem, por obtusidade, mediocridade, limitação, covardia, ou alguns até talvez a adesão
esse tipo de modelo autoritário. Pra gente mudar de pauta, só um adendo aqui. Você falou em relação a colocar 1 milhão de pessoas ali, né, na frente do Congresso, na frente dos 3 poderes. Você não acha que a forma... Você falou agora há pouco sobre a possibilidade de colocar 1 milhão de pessoas ali na frente dos 3 poderes de manifestação para ver se isso funcionaria. Você não acha que a forma como o STF está lidando com as pessoas do 8 de janeiro intimida o Brasil a protestar de novo lá em Brasília? As pessoas ficam com medo de se reunir novamente lá e protestar contra o que quer que seja? As pessoas ficam com medo porque não há liderança. Que as moscas. Exatamente. Se você cria a possibilidade de governadores, senadores, deputados, vereadores, uma aliança política, não é de dezenas ou centenas, é da maioria do espectro político brasileiro que foi eleito pelo Bolsonaro em 22. Ele perdeu as eleições de maneira canhestra, que a gente sabe como é, por uma a parcialidade do TSE. Estou nem falando de fraude, está falando de parcialidade do TSE, mas ganhou a maioria no Senado, na Câmara, nas prefeituras, tudo. Ganhou. Se essas pessoas se unem, esse espectro político se une, dizendo em uma só voz, em uníssono, há uma ditadura no Brasil, há um ditador que deve ser expurgado da República, que é o senhor Alexandre de Moraes. Essas pessoas vão se sentir acolhidas, vão se sentir protegidas, vão se sentir seguras, mas a porcaria das lideranças não se assumem como lideranças. Desculpe a minha indignação, mas é isso que acontece. Se você não tem líderes que movimentam o povo, se você vê o povo acuado exatamente por perceber que inocentes, até senhoras de 70 anos de idade com Bíblia na mão, está sendo arrastada para a cadeia, você quer que o povo se mobilize sozinho? É claro que o povo vai ter acuado. O povo tem razão de ter medo. As lideranças não. Essas que hoje se omitem, que têm se omitido, e eu falo bastante claro. Há 5 anos que eu estou falando que eu estou pedindo o impeachment do ministro abusador Alexandre de Moraes. Eu pedi isso no CIPEC, no Congresso Público. Se eu posso dizer fora Lula, fora Fernando Henrique, por que eu não posso dizer fora Alexandre de Moraes? Que nem voto teve. Entendeu? Isso é do meio democrático. Agora, se você que continua querendo conversar com o Leão, tudo bem. Agora, eu volto a dizer, as pessoas têm medo porque não se sentem lideradas. As pessoas têm medo porque elas estão acuadas e abandonadas pelas próprias lideranças que elas elegeram. As pessoas sabem que tem uma ditadura no Brasil, mas as pessoas ficam receosas. Se nem os líderes, os governadores, os prefeitos, os deputados, os senadores dizem que é uma ditadura, sendo que uma ínfima minoria diz apenas, as pessoas vão se sentir protegidas por quê? Adriles, eu vou na rua, eu falo fora Alexandre de Moraes, eu vou preso. Tem toda a razão de se sentir acuadas, mas a culpa é das lideranças que não impõem essa pauta de libertação do país, que seria o impeachment do Alexandre de Moraes e uma ampla reforma do judiciário. Rodrigues, e como é que fica a direita na eventual prisão do Bolsonaro? Oi? Como é que fica a direita no eventual prisão do Bolsonaro? Olha, não é, mais uma vez, não é uma questão só política, né? É uma questão humanitária. O Bolsonaro não fez nada. Ele foi tornado inelegível por nada. Uma reunião com embaixadores pela segurança das eleições. Nada. Absolutamente nada. Ele vai ser preso por um golpe que ele não deu, que ele não intuiu. Ele quis fazer uma GLO com consulta do Congresso Nacional, dizendo que as eleições tinham sido parcializadas por uma justiça eleitoral, com anuência do Congresso. Nunca vi fazer golpe com garantia de lei de ordem e um documento burocrático pedindo uma consulta do Congresso Nacional. É a única coisa que se acusa ele, né? Ou seja, por um desespero, por um presidente corrupto que voltou saindo da cadeia, que foi colocado lá e fizeram campanha perdendo a justiça eleitoral. É isso. Isso é que foi golpe. Não é o que o Bolsonaro tentou fazer, eventualmente, para restabelecer um princípio de democracia no Brasil, em consonância, mais uma vez, com o Congresso Nacional. Se o Bolsonaro vai para a cadeia, a direita fica órfã, mas ela não vai ficar sem cabeça. Vai haver outras lideranças políticas que vão. Aí é o único aspecto positivo de uma eventual prisão do Bolsonaro, que Deus quiser não vai acontecer. Mas eventualmente você pode perceber de maneira clara e trágica que há uma ditadura no Brasil. Se você tem o maior líder político dos conservadores da direita do Brasil na masmorra, por não ter feito nada, aí o que a direita vai fazer? Não vai fazer nada? Vai continuar com essa história fiada de... a história fiada não, tudo bem. Com a história de anistia, que é inócua, que não tem reverberação no Congresso Nacional, que o Hugo Mota não vai pautar? Ou vão dizer, existe uma ditadura persecutória e esse homem maior da perseguição chama-se Alexandre de Moraes e nós vamos empichá-lo? Era esse o discurso uníssono. Agora, se continuar querendo conversar e dialogar com como se fosse um burocrata diante de um carrasco, um torturador,
aí você vai sempre ser torturado, vai ser sempre massacrado. Você está querendo dialogar com, praticamente, mal comparando, um nazi-fascista dos anos 30, que é o Winston Churchill falou que não queria. Eu não vou dialogar com o Hitler, eu vou guerrear com o Hitler. Eu acho que a gente não chegou no momento que a gente precisa guerrear para depor ninguém. Não chegou nesse ponto, porque a gente tem instrumentos legais, políticos, de uma maioria conservadora que pode debelar essa ditadura, dirimir essa ditadura e restaurar a democracia. Mais uma vez, não fazem porque não querem. Com a eventual prisão do Jair Messias Bolsonaro, isso vai ficar muito mais claro ainda. A ditadura. O que a direita vai fazer quanto isso? Não vai fazer nada? Vai continuar querendo dialogar com o Carrasco, que prendeu a maior liderança política do país? Vai continuar sendo subserviente aos desmandos do Tribunal Superior Eleitoral? É hora de unir, eu acho que deveria ser agora. Mas se o Bolsonaro eventualmente for preso, eu acho que seria a hora de estabelecer uma insurreição civil dentro dos moldes da democracia. O impeachment, o processo, entendeu? Com reforma do judiciário, com indagação, contestação e acariação de ministros. Ou seja, a gente, mais uma vez, está esperando os Estados Unidos condenarem alguém que a gente já devia ter condenado há muito tempo.